Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre os aspectos importantes na análise de acidentes de trabalho. Para falar sobre isso, a gente está aqui usando um mapa mental para que a visualização fique mais completa. Então, bora lá. Bom, qual é o objetivo de uma análise de acidente? Esse é uma coisa que a gente sempre deve ter em mente quando a gente começar uma análise de acidente. Qual é o objetivo de uma análise de acidente? O objetivo de uma análise de acidente não é encontrar culpado. O objetivo da análise de acidente é o aprendizado. Então, se a sua análise de acidente não conduz ao aprendizado, ela não serve para muita coisa, né? E quando uma análise de acidente não conduz ao aprendizado? Quando o plano de ação é ineficaz, é ineficiente, é inaplicável, quando aponta para pessoas, isso significa que não houve aprendizado. Então, desses 5 itens, o primeiro item, né, que a gente sugere para ter uma análise de acidente eficaz é separar a investigação da análise, né? O que a gente quer dizer quando a gente está dizendo isso? Separar a investigação da análise é o seguinte, é que, na verdade, elas aparentemente são a mesma coisa, mas não são. A investigação é a coleta de dados. É onde você coleta os dados para depois fazer análise desses dados e aí sim você vai ter uma análise de acidente completa. Então é de fundamental importância que as coisas não sejam separadas entre si e que você, como analista do acidente, como investigador, tenha essa clareza. Muita gente fala investigação de acidente, outras falam análise do acidente. Então, na verdade, são coisas diferentes mesmo. A investigação é a coleta dos dados e a análise é analisar esses dados e no final você vai ter um veredito, né? Dizendo os fatores contribuintes que causaram o acidente e, se necessário, quase sempre será necessário, um plano de ação para implementação das melhorias. O item 2 aqui, que também é um aspecto importante na análise de acidente, é definir a metodologia de análise. Na NR1, ela só fala que você tem que analisar os acidentes, mas ela não define a metodologia, até porque cada empresa e cada profissional tem o seu tipo preferido. Então, tem gente que gosta dos 5 porquês, tem gente que gosta do diagrama de Chikawa, tem gente que gosta de árvore de falhas, tem gente que gosta de árvore de causa, tem gente que gosta do método IC. Você tem N e N possibilidades de fazer, de uso de metodologias de análise de acidente. No final, a gente vai até dar algumas sugestões de livros, né? Mas não sobre metodologia de análise de acidente. Eu até tenho um livro que fala sobre árvore de causa, né? Mas eu não cheguei a ler ele ainda, então não posso sugerir para você. Mas, enfim, qualquer metodologia que você utilizar pode funcionar muito bem. Afinal, o importante não é só a metodologia, né? O importante é o cara que opera essa metodologia. A proficiência do analista do acidente. Né? Isso é que é o mais importante. Então é nisso que a gente tem que trabalhar, né? Em desenvolver a capacidade de análise. Vamos lá para o item 3, que é um aspecto importante, é o quê? Definir a estratégia da análise. Né? Como é que vai ser feita a análise? Né? Vamos coletar os dados aonde? Em quais setores? Com quem falaremos? Que material nós analisaremos? Isso se chama definir a estratégia da análise. E esse é um passo que não tem como você fazer antes do acidente acontecer, né? Depois que o acidente acontece, é que você vai olhar o cenário geral e vai falar, precisa aprofundar nisso, nisso e naquilo. Então, vai depender de cada acidente, né? Possivelmente você vai ter estratégia diferente, que é diferente até da metodologia, que normalmente é utilizado uma metodologia sempre naquela mesma empresa.
né? Inclusive no nosso curso Descomplicando o GRO e o PGR, que inclusive abre vagas agora em dia 2 de dezembro, né? Nós vamos abrir vaga para o nosso curso EAD. E se você quiser fazer o nosso curso Descomplicando o GRO e o PGR, é só você chamar a gente no privado, lá no Instagram, que a gente passa o link. No curso a gente fala muito sobre isso. Agora, né, antes da NR1 entrar em vigência, você já tem que definir qual será a metodologia de análise dos acidentes que você vai utilizar na sua empresa. Né? Não é inteligente cada acidente fazer uma análise com uma metodologia diferente. Assim você não vai ficar bom, né, em nenhuma delas. Né? Para você ficar bom em uma metodologia, você tem que gastar tempo com ela, você tem que estudar ela, você tem que praticar ela. Né? Você tem várias metodologias que você pode utilizar para poder chegar lá, né? Ainda tem uma outra que eu não coloquei aqui, ó, a metodologia FRAN, né? Enfim, uma cacetada de metodologia que você pode utilizar para fazer uma boa análise de acidente. Beleza, definir a minha linha de investigação. Qual é o quarto item também importante numa análise de acidente? É fugir do viés de retrospectiva e dos erros limitadores. O que você quer dizer quando você está dizendo isso, Nestor? Bom, pleonasmo aí, né? Tudo bem. O viés de retrospectiva é quando a gente olha para trás, né, por uma coisa que passou e a gente acaba, às vezes, simplificando as coisas. Né? Por exemplo, as simplificações, erro humano, desvio, falha humana, tudo isso está ligado a quê? A viés de retrospectiva. Né? Você olha para trás e fala, já sei, nossa, foi o erro humano. O cara devia estar usando óculos e não está, então é um erro dele, é uma falha dele, é um lapso dele. E na verdade, às vezes não é. Normalmente você tem fatores organizacionais que estão envolvidos nisso. Em muitos setores, apesar do setor de segurança, o SESMIT, pregar que o uso, por exemplo, do óculos de segurança é obrigatório, no dia a dia o pessoal não usa. Né? Só que, na maioria dos casos, não acontece nada. E aí, um belo dia, o trabalhador está trabalhando sem o óculos, né? Ocorre um acidente e perfura o olho. Aí você vai dizer, não, foi falha humana, foi ato inseguro, não sei o quê. Não, é um erro cultural. E o profissional de segurança, na análise do acidente, ele tem que levar isso em consideração. Ele não pode partir para coisas simplificadas, né? Como, foi ato inseguro, foi condição insegura. Então, se você coloca esse tipo de descrição na sua análise, normalmente ela vai estar equivocada. Foi ato inseguro, foi condição insegura, foi erro humano, foi ato de desvio, foi falha humana. São simplificações que não ajudam em absolutamente nada. Também é importante fugir, né, das crenças pré-concebidas. Porque se você começa uma análise de acidente pensando que foi um ato inseguro do trabalhador, chances são de que você vai fazer a sua análise toda para comprovar o seu ponto, para comprovar que você estava certo. E às vezes você vai fazer isso até inconscientemente. Como é que a gente foge desse tipo de armadilha? Normalmente, os profissionais de segurança, quando vão analisar grandes acidentes, eles formam equipes para analisar o acidente, para não ficar somente sob a dependência de uma pessoa, porque às vezes ela está enviesada sem saber, né? E a análise dela vai simplesmente existir para cumprir o viés dela. E existe o viés das testemunhas também. Tem que tomar muito cuidado com as testemunhas, porque muitas testemunhas, elas também têm o viés dela, têm as experiências passadas dela, e ela às vezes não se preocupa muito com aquele acidente, e ela começa a julgar aquele acidente com base em coisas que aconteceram em outra empresa, com base na conduta normal da pessoa. Foi erro, porque normalmente ele não usa o óculos, não sei o quê. Então, muito cuidado com isso. A gente até tem um vídeo sobre isso, eu vou deixar na descrição, né, onde a gente fala sobre o perigo das crenças pré-concebidas numa análise de acidente. Outra coisa importante é separar, né? Quinto item importante é separar as coisas em 3 itens mínimos, né? Pelo menos esses 3 itens. Vamos lá dar uma olhadinha no que são?
separar em fatores ambientais, sistemas de gestão e elementos humanos. É apenas uma sugestão, tá, prevencionista? Você pode fazer outras divisões mais detalhadas ainda, se você quiser. Inclusive, se você faz outras divisões mais detalhadas ainda, deixa aí um comentário, né? Eu gostaria muito de saber como você faz as análises aí na sua empresa. Nestor, o que são os fatores ambientais? Estão ligados, né, às condições de trabalho, ao ambiente de trabalho, se é quente, frio, se é molhado, né? Tudo isso acaba influenciando para determinados acidentes de trabalho ocorrerem na empresa. Também faz parte das condições de trabalho, né? Se o trabalho é em altura, né, você tem um risco maior. Se é espaço confinado, você pode ter vários riscos lá dentro, né? Se é trabalho subterrâneo, vírgula, etc. Também, né, a ferramenta, né? A ferramenta apropriada, inapropriada, maquinário apropriado, inapropriado, EPIs apropriados, EPCs disponíveis, corretamente implementados, ou EPCs que foram violados, né? Você tem muita empresa que tem as proteções tipo barreira, né, para evitar que o trabalhador tenha contato com partes móveis da máquina, onde os trabalhadores simplesmente violam as proteções e como não acontece nada na maioria dos casos, isso é aceito. Isso é aceito pelas equipes e até pelo SESMIT. Mas aí quando acontece acidente, meu Deus, violaram, violaram. Só aconteceu o acidente porque violou. Não, cara, viola todo dia, eles violam isso aí. Você vê o profissional de segurança, vê as coisas e não faz nada, às vezes não tem poder. Então, a atuação do profissional de segurança deve ser preventiva. Se está tendo violações corriqueiras, é hora de uma atuação, né, mais bem postada nesse sentido. Então, observe as condições de trabalho, porque muitas vezes o ambiente do trabalho mal configurado faz com que o acidente ocorra. O ambiente de trabalho mal configurado faz com que o trabalhador não use os EPIs. O ambiente de trabalho mal configurado faz com que as pessoas se sintam protegidas, quando na verdade não estão. Ou também um ambiente de trabalho caótico, quente demais, frio demais, acaba diminuindo o nível de atenção do trabalhador e propicia a ocorrência do acidente. Também é importante observar os sistemas de gestão da empresa. Né? O que a empresa faz para gerenciar os riscos? Né? Existem metas inatingíveis, pressão por produção, né? Tudo isso influencia a cabeça do trabalhador para que ele que aumente a chance de ocorrer um acidente. Também os documentos de segurança, como estão, né? Os treinamentos, programas, laudos, ordem de serviço. E a cultura de segurança, né? Cultura de segurança você já sabe, né? A gente cansa de falar isso aqui. Cultura de segurança é o que determina quais são os comportamentos esperados, recompensados e apoiados pela organização. Como é a cultura de segurança na empresa, né? Como é que a gestão da empresa tem permitido que essa cultura se consolide? É uma cultura de segurança madura ou é uma cultura de segurança imatura? É uma cultura de segurança que reconhece, que apoia, que recompensa comportamento seguro, ou é uma cultura de segurança, né, que recompensa, que apoia, que permite comportamentos inseguros. Também é importante observar a segurança psicológica. Né? Tudo isso está ligado à gestão, né? Sobre como as coisas acontecem ou que são permitidas que aconteçam dentro da empresa. Então, o ambiente de trabalho aceita as pessoas como elas são? As pessoas são aceitas como pessoa ou é um ambiente preconceituoso, é um ambiente julgador, né, que faz piadinha com quem tem a fala fina, com quem tem a fala grossa? Como é o ambiente da empresa? É seguro relatar riscos na empresa? É seguro relatar acidentes? É seguro utilizar o direito de recusa? É seguro dar opinião sobre a empresa? É seguro discordar do SESMIT? É seguro discordar dos líderes? Né? Uma discordância respeitosa?
deve ser aceito em tudo quanto é lugar, porque através das discordâncias as pessoas refletem, né, e melhoram seus sistemas. Se o trabalhador não tem liberdade para discordar, para dar opinião, a empresa não cresce, o CESMIT não cresce, fica tudo estagnado. Existe liberdade para aprender? As pessoas podem tentar, podem buscar inovar ou não? Ou é tudo, né? Tem que ser só isso aqui, pronto. Como é que funciona na empresa, né? Aspectos relacionados à segurança psicológica. E os elementos humanos também devem ser observados, né? Erros, falhas, violações, deslizes, lapsos. Mas, Nestor, você acabou de dizer que a gente não pode rotular e agora você diz para elevar os erros humanos, para a gente observar, né, os elementos humanos? Sim. O que eu disse é que a sua análise de acidente não deve trazer eles como causa raiz, né? Eles podem estar entre várias outras causas, mas se dizer que o acidente aconteceu por erro do trabalhador, por falha do trabalhador, normalmente não é bem assim, porque antes da falha dele, teve outra coisa. Às vezes tem permissibilidade da empresa, às vezes você tem regras que são de descumprimento obrigatório. Mas como assim, Nestor? Regras de descumprimento obrigatório? Você tem regras que não são aplicáveis. Esse tempo atrás, fazendo um diagnóstico de segurança numa empresa, onde tem lá a permissão de entrada em trabalho, onde se o trabalhador for cumprir o que está na permissão de entrada em trabalho, ele não pode entrar no espaço confinado. Porque na permissão de entrada em trabalho pergunta, tem equipamentos energizados dentro do ambiente de espaço confinado? E se ele disser que não, ele não pode entrar. Então, ele tem, né? Se ele disser que sim, né, que tem equipamento energizado, ele não pode entrar. Aí ele mente no formulário. Também pergunta no formulário de permissão de entrada no espaço confinado. Existe falhas estruturais, rachaduras no espaço confinado? Se ele disser que sim, ele também não pode entrar. E como aquele espaço confinado tem rachaduras, tem fissuras, está comprometido estruturalmente, ele tem que dizer que não. Ele mente no formulário para poder executar o serviço. Então, você repare que às vezes não é só uma conduta, né, do trabalhador. Você pode dizer, não, Nestor, mas peraí, se o ambiente de espaço confinado está comprometido, é só o trabalhador não entrar. Aí você está me dizendo, então, ele não entra e a cidade toda fica sem água. É isso. Repare que eu não estou dizendo que ele deve entrar nesse espaço. Eu estou dizendo o seguinte, é preciso uma ação maior para corrigir aquele espaço confinado, para permitir o trabalho seguro. E não apenas colocar ele para preencher o formulário, onde ele vai ter que mentir para poder executar o trabalho. Então, o que muita gente fala, não, ele está violando a permissão de entrada de trabalho. Aí a pergunta é, tá, e se ele não entrar nesse espaço confinado? Quais são as implicações, né? Quais são as implicações da cidade toda ou de meia cidade sem água por conta disso? Complicado, né? Quer provas de que você pesou nos fatores humanos? É muito simples, pessoal. É só você analisar suas medidas de controle. Né? Se suas medidas de controle de ser que o trabalhador precisa de mais treinamento, que precisa de mais reorientação, que foi um ato inseguro, que foi um erro humano, que foi desvio, que foi falhas humanas, qualquer dessas coisas, se você disser isso nas suas conclusões, ou se você basear sua medida de controle unicamente nisso, vai dizer que você errou, que você foi somente para os elementos humanos e acabou se esquecendo ou ignorando a verdadeira causa, né, ou as causas do acidente em si. Bacana, prevencionista? Bom, agora eu vou dar para você aqui algumas sugestões de livro e depois eu até sugiro que você assista esse vídeo de novo, porque ele é um pouco denso, não é? Mas traz sugestões maravilhosas para uma análise de acidente eficaz. Vou sugerir para você, né, vou começar pelo quarto livro aqui, que é o livro O Acidente e a Organização. O livro O Acidente e a Organização, ele é um material fantástico, porque ele te leva a fazer uma análise de acidente mais abrangente, sem simplesmente fazer uma análise de acidente dizendo que foi erro humano, que foi ato inseguro, que foi desvio, que foi violação. Então, ele
ele te desafia e ele mostra vários acidentes onde a análise de acidente foi profunda, né? Ele mostra você como você evita os erros mais comuns numa análise de acidente. Também vou sugerir para você, né, o livro Fatores Humanos e Organizacionais da Segurança Industrial. Né? O outro livro, O Acidente e a Organização, você encontra ele em PDF na internet, tá? Esse aí também você encontra ele em PDF na internet. Esse livro é maravilhoso, fácil de ler, então mesmo se você tiver dificuldade na leitura, você vai ter uma facilidade enorme para ler esse livro. E, como eu disse, né, é de graça. Vai te dar excelentes ensaios sobre saúde e segurança. Também vou sugerir para você, se você lê em inglês, né, você pode baixar esse livro, você pode comprar ele, não é? Como material em inglês, né, cotado em dólar, então o valor dele não está muito amigável, não. Mas se você lê inglês, eu sugiro que você faça esse investimento, nem que você programe para comprar daqui 1 mês, 2, 3. É um material simplesmente fantástico para levar a gente a ignorar totalmente essa facilidade de dizer que o acidente aconteceu por conta de um erro humano. E também esse aqui da Juliana Bley, né, a Psicologia da Segurança do Trabalho e a Educação para a Prevenção de Acidentes, de Doenças e Acidentes. É um material fantástico, baratinho esse livro, deve estar na casa de 25, 26 reais. Né? Você encontra ele na Amazon e já vai te ajudar bastante. Legal? Então, tá aí algumas dicas, né, para você adquirir materiais de qualidade, para você ter análises de acidente muito mais eficientes, muito mais eficazes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, comente aí, né? A gente foi mais denso agora, mas se gostou, comente aí, só para a gente saber se estamos no caminho certo. Legal? Eu vou aproveitar também e sugerir para você baixar este livro aqui, né? Você encontra de graça na internet também. Comportamento seguro, os fundamentos básicos e o passo a passo para uma operação segura. É um material da nossa autoria, que a gente deixou na internet, totalmente gratuito. Na semana que vem, Mário Sobral estará de volta neste humilde canal. A gente se vê. Falou-se.